Irmãos, vamos começar nossa aula então? Vamos fazer uma oração? Senhor, agradecemos, Pai, por esse dia do Senhor, dias que estamos aqui reunidos em Teu nome, para lhe prestar culto, Senhor. Obrigado por esse privilégio de estarmos entre os Teus adoradores. Pedimos que o Senhor nos conduza, tanto nesta primeira aula, como também no culto logo mais, pelo Teu Santo Espírito, na luz da Tua Palavra, que assim Teu nome seja glorificado no nosso meio e nós possamos ser fortalecidos e amadurecidos pelo bom alimento que o Senhor há de prover para nós. Essa é a nossa expectativa e também a nossa dependência do Teu Espírito. É por isso que pedimos que Ele nos guie em toda a verdade. Assim oramos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade àquele nosso estudo que a gente tem feito pela manhã, intitulado O Perigo da Divisão na Igreja. Chegamos aí à quarta parte, o perigo da divisão na igreja, e continuamos falando um pouco sobre aquele resumo. Como eu disse para os irmãos na primeira aula dessa parte de Corinto, da igreja complicada, uma igreja complicada, é um resumo bem resumido, bastante compactado do livro do Dr. Augusto Nicodemos, que leva esse título, Corinto, uma igreja complicada. Então ele fala sobre os 4 primeiros capítulos, ele expõe ali essa carta aos Coríntios, falando sobre o perigo da divisão na igreja. Tá? Então fizemos um resumo, acredito que hoje a gente termina, porque está bem compactado mesmo, bem pequeno. Bom, como recapitulação, e já entrando na introdução, nós vimos na primeira aula sobre a igreja de Corinto, como eu mencionei, são os primeiros 4 capítulos apenas que Paulo trata desse assunto. Nós vimos que ela era uma igreja complicada, cheia de partidarismo, 3 coisas: partidarismo, carnalidade e soberba. Então Paulo escreve essa carta para repreendê-los com o objetivo do quê? Salvá-los, não de destruir a igreja. Ele considerava assim Corinto, a igreja que estava em Corinto, como uma igreja legítima. Era uma igreja do Senhor, eram irmãos verdadeiros, porém estavam precisando de acertos dentro da igreja, ajustes dentro da igreja. Nessa primeira parte nós já vimos que, em primeiro lugar, a evidência do problema e a repreensão de Paulo. Nós vimos ali do primeiro capítulo de 1 Coríntios, do versículo 10 ao versículo 13, nós encontramos ali o que Paulo chama de partidarismo. O que é partidarismo? São preferências pessoais em detrimento de outros. Eles não souberam lidar com suas diferenças, os coríntios não souberam lidar com suas diferenças. Não tem problema nenhum ter diferenças, inclusive ter preferências, isso é normal. O problema é quando isso vira uma guerra dentro da igreja. O problema é quando isso vira uma batalha entre grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e um odeia o outro. E um combate o outro. Aí é um problema. E Paulo então corrige isso. Quer corrigir isso. Aliás, vou contar uma coisa para vocês. Nós não sabemos se funcionou as cartas paulinas. Porque depois nós não temos mais notícias da igreja de Corinto. Pode ser que não deu certo. Pode ser que não tenha dado certo. Mas a lição bíblica é essa, o princípio tem que ser aplicado e aprendido. Em segundo lugar, nós vimos também na aula passada, uma causa interna. Eu chamei de causa interna, por quê? Porque estava no meio da igreja já, esparramada entre todos os membros. Não que essa que eu vou falar hoje também não estivesse, mas essa segunda causa aqui, que na membresia, é o que Paulo chamou de carnalidade. Nós encontramos ali no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos 1 a 9, Paulo fala sobre a carnalidade. Vimos que nós não podemos confundir carnalidade com aquilo que muitas pessoas falam, é um crente carnal. Não existe crente carnal. Ou ele é crente, ou ele é descrente. Agora, mesmo sendo crente, Paulo chama de carnal porque eles eram imaturos. Eles não estavam crescendo como cristãos e, consequentemente, Paulo disse que eles não tinham maturidade para receber alimento sólido,
Porque eles estavam ainda brigando entre si, coisas infantis, coisas de criança espiritualmente falando. Ah, eu sou de Paulo, odeio os de Apolo. Ah, eu sou de Pedro, não quero saber dos de Cristo. E eram 4 partidos, 4 times, estavam brigando entre eles. E aliás, dizem que o time daqueles que se consideram, eu sou de Cristo, era o pior de todos, né? Eram super espirituais, não recebiam orientação de nenhum pastor humano, recebiam direto de Cristo, eles achavam, né? E por isso tem aqueles capítulos lá, no capítulo 12 em frente, que Paulo repreende o problema dos dons espirituais, como se eles tivessem tudo. Nós somos uma super igreja, acima dos apóstolos até, nós recebemos de Cristo, para que apóstolo? Então eram os de Cristo, talvez os piores de todos, né? Assim alguns estudiosos mencionam. Então a carnalidade foi identificada por Paulo, que é a falta de crescimento espiritual. Paulo identifica uma das causas do nascimento dos fãs-clubes ou fã-clubes dentro da igreja de Corinto, dos times dentro da igreja de Corinto. Era a imaturidade. Já era para eles terem aprendido um pouco sobre isso e não precisavam mais dessa guerra entre eles. E por isso, quem faz guerrinha é criança, espiritualmente falando. Então não era mais para ter isso, né? O que veremos hoje? Hoje, nesse terceiro ponto aqui que nós vamos abrir, se Deus assim permitir, veremos outra causa das divisões que Paulo também identifica. É a soberba. Está dando para enxergar quem está do lado esquerdo aqui? Do meu lado esquerdo? Soberba. Paulo coloca a liderança como exemplo de humildade, capaz de iniciar o processo de restauração da harmonia e da unidade. Geralmente, as divisões começam de cima para baixo. Não que os líderes estejam acima, entendam o que eu quero dizer. Ninguém está acima da igreja. Mas nós entendemos que existem pessoas que Deus levanta para liderar, para governar um rebanho. E geralmente essas divisões começam na liderança. Ou por excesso de, podemos dizer assim, se achar acima dos outros, a soberba, ou pela falsa humildade, que não deixa de ser uma soberba, que acaba cativando os tolos e levando por caminhos tortos. De alguma maneira, ou pela superespiritualidade, ou soberba, ou pela, o que nós poderíamos chamar de carisma. Não carisma do charisma espiritual, que são os dons espirituais, não é isso que eu estou falando. Estou falando da pessoa extremamente carismática. Sabe aquela pessoa pegajosa, que muitas vezes envolve, engoda as pessoas. Então existe esse problema também. Então, Paulo traz esse novo foco, e agora Paulo, se coloca como um modelo. E ele mostra como que a igreja tinha que entender isso, aprender com os seus líderes, se é que eles estavam aprendendo, e que deveria, então, essa liderança deveria iniciar um processo de restauração naquela igreja. Com certeza, Corinto, por ser uma igreja, deveria ter seus presbíteros, com certeza. Só que eles estavam tão soberbos, que eles se achavam super espirituais, acima dos apóstolos, e eles se achavam tão grandes, que Paulo chega a falar assim: será que eu vou ter que ir aí com vara ou com amor? No final do capítulo 4 ele diz isso. E ele começa de sola no capítulo 5 dizendo o seguinte: ouço entre vós que há imoralidade, e imoralidade tal, que nem entre os gentios existe. O que os presbíteros estavam fazendo que não disciplinaram aquele que estava imoral, agindo com imoralidade? Segundo ponto, ele fala ainda no capítulo 5, vocês não sabem lidar com a sensualidade. Depois ele diz, capítulo 6, será que não tem um justo no meio de vocês, um sábio, que saiba lidar com as situações de brigas internas entre vocês, de litígios entre vocês? Tem que ir buscar um juiz do mundo? Não tem um presbítero que tenha sabedoria para lidar com isso, em vez de passar vergonha lá fora? Buscar um advogado, um juiz do mundo para julgar a sua causa? Depois ele fala assim: vocês não sabem lidar com casamento? Vocês não sabem lidar com família?
Depois ele diz assim: vocês têm dificuldade em participar da ceia do Senhor? Vocês não sabem esperar uns aos outros? Vocês não têm coração? Que imaturidade é essa? E de onde vem tudo isso? Lógico, vai estourar lá no ministério, lá no presbitério. Se a igreja vai mal, a culpa é dos líderes. A culpa é dos líderes. Tem mais outras coisas que Paulo fala. Quando chega no capítulo 12, então, o que é isso? Vocês estão pensando que falar em línguas é tudo? Vocês estão pensando que ter profecias acima do que está escrito é bom? Isso é loucura. Já está escrito o que está escrito. Ponto final, não tem mais profecia. E ele chega a dizer: eu vou ensinar uma coisa que vocês ainda não aprenderam. Vou ensinar o dom supremo, o amor. Vocês estão se achando super espirituais, mas não têm amor. Vocês não aprenderam nada. Então, Paulo chega nesse ponto. Vamos lá, vamos analisar então a carta. Esse terceiro ponto, uma causa externa. Eu chamei de causa externa, irmãos, mas não vem de fora, tá? Eu estou só dizendo assim: começou fora da membresia, começou na liderança. Sempre tem um líder para governar uma rebelião, né? Sempre tem um cabeça para liderar uma divisão, né? Sempre. Sempre tem alguém, com todo respeito, da esquerda, para liderar alguma coisa contra a direita. Sempre. Geralmente, por isso que eu disse, sempre começa com alguém que é influente dentro da igreja. Alguém que os membros dão ouvidos. Alguém que está lá como um líder ou alguém influente, e as pessoas, peraí, se o irmão lá está falando, então, e se ele tiver razão? Aí os incautos vão junto, né? Então, são líderes, vejam bem, a causa externa que eu chamo nos líderes, ou pessoas influentes. Abra comigo então 1 Coríntios 4, de 6 a 10, e vamos ver o que Paulo fala aí, quando ele começa essa repreensão, inclusive usando até de ironia. Paulo foi irônico aqui em algumas situações, para tentar tocar no coração dessas pessoas, né? Então ele diz assim: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. 2 pontos. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? Quem? Quem te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Você tem alguma coisa que você já nasceu com ela? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estás fartos? Já estás ricos? Chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós? Vós sábios em Cristo. Nós fracos. E vós? Vós fortes. Vós nobres. E nós? Desprezíveis. Ponto. Paulo vai dar então o exemplo dele aqui. Presta atenção. Por que ele fala só dele de Apolo? Ele fala dele de Apolo porque eles eram os fundadores da igreja. Paulo, principalmente, o fundador da igreja de Corinto. Apolo foi um dos primeiros líderes que deu assistência à igreja de Corinto após a partida de Paulo. Lembram-se que Paulo saiu lá de Antioquia, subiu lá para cima, Tiro, passou por Listra. Quando chegou em Listra, ele pegou quem? Timóteo. Aí já eram 3. Quando ele saiu de Antioquia, ele saiu com Silas. Passou em Listra, pegou Timóteo.
subiu até a Macedônia, chegou em Filipos, pregou em Filipos. Lembra-se o que aconteceu? Uma rebordosa na cidade de Filipos. Saiu de Filipos, foi para Bereia. Bereia ele encontrou vários irmãos que eram nobres, porque conferiam as escrituras para ver se de fato o que Paulo falava era certo. Depois de Bereia, desceu para Atenas. Quando chega em Atenas, ele vê um monte de ídolos, fica nervoso e prega o evangelho. Sai de Atenas, para onde ele vai? Encostadinho ali, tipo Campo Grande, Terenos. Ele saiu de Atenas e foi para Corinto. Chegou em Corinto, ele fica lá 1 ano e meio. E ele funda a igreja. Levanta presbíteros, ele funda a igreja lá. Quando ele sai de lá, Priscila e Áquila vão embora com ele. Depois de um tempo, quando os 3 estão em Éfeso, ali aparece um judeu, pregador, eloquente, chamado Apolo. E esse Apolo, depois de entender melhor o evangelho, quando Priscila e Áquila pregam para ele, Apolo vai para Corinto e fica lá então administrando a igreja de Corinto. Então Paulo diz assim: eu vou aplicar isso, o que eu vou falar para vocês agora, a mim e a Apolo, porque vocês nos conhecem muito bem, vocês sabem quem nós somos, ok? Eu não estou falando de um estranho, eu estou dando o testemunho que vocês viram com os próprios olhos a nossa conduta e a nossa pregação, o nosso ensino. Então vocês nos conhecem muito bem, vocês podem analisar as nossas vidas. Você já tem um mínimo de conhecimento para saber quem nós somos e o que nós falamos e como nós vivemos, o testemunho que nós demos no vosso meio. Então tá, ele pega esses 2, eu e Apolo, e o que ele vai falar? Ele vai tentar corrigir essa soberba dentro desses líderes que eram presunçosos, cheios de orgulho, que também não corrigiam o rebanho. Se você pegar em 1 Timóteo 3,6, vocês se lembram qual é o texto de 1 Timóteo 3,6? 1 Timóteo 3,6, 1 Timóteo 3 fala sobre as qualificações dos presbíteros e dos diáconos. Quais as qualificações que esses homens deveriam ter para serem líderes de uma igreja? Quanto aos presbíteros, no versículo 6, Paulo diz assim: que não seja neófito para que não se ensoberbeça, caindo no laço do diabo. Quer dizer que a soberba está intimamente ligada com a imaturidade, com a criancice, com a falta de crescimento. O neófito é o novato na fé. Então vejam bem, ele quer corrigir isso. Ele já falou, vocês são neófitos, vocês são imaturos, no segundo ponto que nós vimos na última vez. Agora ele vai falar, por isso vocês estão se ensoberbecendo à toa, vocês não têm motivo para isso. Nos versículos 6 e 7, Paulo mostra, aqui nós vemos o método que Paulo usa, que é o exemplo. Olha, não tem método melhor do que o exemplo. Ele está mostrando para ele, olha, vocês viram na minha vida e na de Apolo? Vocês viram? Eu estou aplicando essas coisas figuradamente a nós, a mim e a Apolo, que vocês conhecem muito bem, pelo exemplo dos próprios apóstolos, que eram fundadores também daquela igreja, ele e Apolo. Então vejam qual é o método que ele usa. É o método do exemplo, não é só falatório, mas é também exemplo, conduta irrepreensível que eles tiveram no meio do rebanho. Primeiro ponto, eles todos se consideravam fiéis, consideravam-se fiéis. Eles quem? Uns aos outros. Paulo considerava Apolo fiel, Apolo considerava Paulo fiel, Paulo considerava Cefas fiel, Cefas considerava Paulo e Apolo fiéis. Todos se consideravam fiéis. Um tinha um ministério, um dom, um talento, outro tinha outro. E ambos se completavam, e a igreja precisava dos dois. Não tinha só clínico geral naquele hospital, tinha dentista, tinha cardiologista, tinha neurologista, e tinha todos os médicos necessários, né?
Então, eles se consideravam fiéis. Eu coloquei, vou voltar um pouquinho do versículo 1 ao versículo 5 para contar a história para vocês. Paulo está querendo dizer agora que esses pregadores tinham uma responsabilidade de serem fiéis. Como eles se enxergavam fiéis? Primeiro eles dizem assim: nós somos fiéis porque nós nunca nos colocamos como dominadores do rebanho, e sim como servos. Versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros, diáconos, escravos, servos da igreja, não donos. Primeiro ponto, eles não eram donos do rebanho, consideram-se servos e dispenseiros. A palavra dispenseiros aqui é mordomo, é aquele que pega o alimento, leva o alimento para o rebanho. Veja bem, ele não inventa alimento, ele pega o alimento que Deus já deu, que é a palavra. Ele não inventa nenhuma doutrina nova, ele pega a palavra, ele pega na despensa de Deus o alimento que já tem, que Deus já deu, e simplesmente serve o rebanho. E ele diz assim: compete a vocês, igreja, membros, nos considerarem como seus servos de Deus, e dispenseiros, aquele que dá o alimento na hora certa. Tem que saber a hora certa de dar uma feijoada, a hora certa de dar um suco, a hora certa de dar uma sobremesa, a hora certa de dar uma macarronada, a hora certa de não dar nada. Vocês precisam saber disso, servos, dispenseiros, bons dispenseiros. Precisa saber a hora de pregar e o que pregar na hora certa. Segundo ponto, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é fiel? Fiel aqui é que eles estavam vivendo uma vida de fidelidade, e a vida de testemunho deles, de fidelidade ao Evangelho, fazia com que a pregação deles também fosse aceita pelo rebanho. Por quê? Não só pelo testemunho pessoal, mas principalmente pela fidelidade às Escrituras. Eram fiéis porque pregavam somente o Evangelho. Terceiro ponto, versículos 3 e 4. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. O que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: para ser fiel, eu não vou entrar na conversa de vocês, no julgamento que vocês fazem de mim, igreja, porque vocês são pecadores falhos como eu, e eu também não me julgo. Por quê? Porque o meu coração também é enganoso. Então eu não me julgo, eu não me sinto bem achando que eu sou o melhor e sou fiel, porque vocês estão me dizendo que eu sou fiel, ou porque o meu coração me diz que eu sou fiel. Em terceiro lugar, porque a minha consciência me diz que eu sou fiel. Não. Vocês estão fazendo um time em volta de Paulo que eu nunca pedi, e que eu não me considero, e vocês parem com isso, porque se vocês estão me julgando assim para fazer um time em volta do meu nome, vocês estão fazendo a maior burrada que existe, porque eu sou pecador, eu não me julgo nem a mim mesmo. Quem são vocês para querer julgar a mim mesmo e me fazer um ídolo para vocês? Quem me julga é Deus, é o Senhor. Ele fecha no versículo 5 dizendo: Portanto, igreja, nada julgueis antes do tempo. Vocês olham para uma pessoa hoje e falam assim: nossa, que presbítero! Esse é o presbítero dos meus sonhos. Orei tanto por um presbítero desse. Passa um tempo, você cai do cavalo, porque homem falha. Homem não é fiel até o fim. Espera o tempo de Deus, deixa Deus mostrar. Vai com calma, não vá com muita sede ao pote.
E não ache que aquela pessoa que você acha que é a última bolacha do saquinho. Não é. Cuidado. É Deus que julga. E Ele mostra no tempo dele quem é quem. Ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas às trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O ministro vai receber o louvor da parte de Deus, não precisa você ficar preocupado com ele agora. Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho e do amor que evidenciasse para com o seu nome, porque vocês estão servindo e ainda serviram e ainda servis aos santos. Ele é fiel. Ele não precisa de um fã-clube, o ministro fiel. Então esse aqui, Paulo agora fala assim: é isso que eu e Apolo temos no coração, tá? Olhem para nós. Nós queremos, esse ponto chama-se humildade. Humildade de coração. Nós sabemos que nós não podemos julgar a nós mesmos no sentido de sermos melhores que os outros. Nós sabemos que temos que ser fiel à exposição da palavra. E nós sabemos que nós fomos colocados por servos de vocês, não como ídolos de vocês. Então Paulo volta agora ao versículo 6. E ele diz assim: estas coisas, olha aí, ele volta lá atrás. Estas coisas agora, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para o bem de vocês, pensando em vocês. Eu estou aplicando essas coisas a mim e a Apolo, que vocês conhecem muito bem. Vocês sabem disso tudo aqui. E eu estou mostrando para vocês. Nós aprendemos o caminho da humildade com o nosso Senhor. Ele vai explicar mais. Próximo ponto é: eles respeitavam-se mutuamente. E Paulo diz: eu e Apolo. Ele tinha um respeito com Apolo. Ele sabia que Apolo era importante. Apolo não era um apóstolo. Apolo era um presbítero. Mas era tão importante para a igreja quanto Paulo, que era um apóstolo. E Paulo sabia que sem Apolo, o trabalho dele seria em vão. Então ele considerava o trabalho de Apolo. Eles respeitavam-se mutuamente. Em terceiro lugar, eles eram fiéis às Escrituras. Ele chega ao ponto de dizer: não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Ele está querendo dizer o seguinte: é pelas Escrituras que você mede o líder, pela pregação fiel da palavra. E por isso vocês têm que olhar pela palavra. E é a palavra que sai, ou que um ministro sabe manusear muito bem, a espada da verdade, que o ministro sabe manusear muito bem, é que mostra a sua fidelidade ou não, se lhe é ou não fiel, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Se nós formos querer olhar para outros pontos, além da pregação fiel da palavra, nós vamos acabar fazendo times, porque um é mais carismático que o outro é mais fechadão igual eu, então eu vou ficar do time desse fechadão. Um é mais carrancudo, um é mais brincalhão, e assim cada um tem a sua, aquilo que se identifica, com pessoas, Se nós formos além do que está escrito, ou se nós formos olhar para além daquilo que o mestre ensina, nós vamos fazer timinhos, sim. Nós vamos fazer fã-clubes, sim. De acordo com o que nós vamos olhar além das Escrituras. Para as pessoas. Até podemos olhar no sentido de que eu me agrado mais daquele tipo de pregação, ou daquele tipo de personalidade daquele homem. Mas eu não posso fazer disso um fã-clube e trazer divisão para a igreja. Como eu já disse, pode ter as suas diferenças, suas preferências, mas guarda para você isso. Guarda para você. Não cause divisão na igreja por causa disso. Depois Paulo vai falar assim, fiéis às Escrituras também fala que eles não iam além da autoridade
das Escrituras. O homem de Deus só tem autoridade enquanto ele for fiel às Escrituras. Depois que ele começa a inventar a doutrina dele, perdeu toda a autoridade. Por isso que a igreja tem que ser madura quanto ao estudo bíblico. Nós precisamos muito da palavra de Deus, conhecer bem a palavra de Deus, para que ninguém nos engane com vãs filosofias, para que ninguém vos engane com doutrinas falsas que vão além das Escrituras. O líder só é um bom líder enquanto ele for fiel às Escrituras. E ele só tem autoridade enquanto estiver fiel às Escrituras. Fora isso, ele não tem autoridade nenhuma. E a igreja pode rejeitá-lo, sim. Pode eliminá-lo do rebanho, sim, se ele for infiel às Escrituras. Aliás, deve fazer isso. Porque ninguém quer comer comida podre e passar mal, e matar os membros por mau alimento. Precisa tomar esse cuidado. Depois ele diz, não, eles, os apóstolos, os líderes, não se viam melhores que os outros. Paulo diz assim, pois quem é que te faz sobressair, versículo 7, né? E que tens tu que não tenhas recebido? Ele diz assim, nós não somos melhores do que os outros. Nós não somos maiores do que os outros. Nós somos iguais diante de Deus. Tanto líder com líder, como também líder com membresia. Nós não temos nada de especial. Nós não somos anjos. Nós não somos merecedores de nenhum tipo de honra acima do que normalmente se dá a um homem normal, como você daria para um pai, para uma mãe. Nada especial, nada. Eles não se viam então melhores que os outros. E eles também sabiam que seus dons pertenciam a Deus apenas. Olha só, ele chega a dizer assim, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Uma coisa que eu quero lembrar vocês aqui. Essa conversa aqui, ele está conversando como um crente corinto, um suposto crente corinto, um crente, como é que eu posso dizer assim, virtual, né? Que levantou lá na igreja e começou a questionar Paulo. Então Paulo está também mostrando para ele o seguinte, por que você se gloria no seu time de Apolo, ou o seu time de Paulo, ou o seu time de Cefas? Por quê? Se essas pessoas receberam tudo de Deus, essas pessoas não têm o direito de dizer assim, me tiraram tudo. Não, ele não tem esse direito, porque nada é dele. E se ele recebeu foi pela graça, não por mérito, inclusive o ministério. E se ele está no ministério hoje, é pela graça, e amanhã Deus pode tirar. Deus pode tirar a hora que Ele quiser, porque nenhum homem tem ministério para nenhum outro homem. Só Deus tem ministério para dar para nós. Isso só vem do alto. Ninguém põe e ninguém tira, a não ser Deus. Então, nada do que eles tinham pertencia a eles mesmos, eles sabiam disso. Olha os princípios de humildade, né? Portanto, ninguém tem o direito de se sobressair, conclusão do que Paulo disse até agora, ninguém tem o direito de se sobressair ou se vangloriar sobre os outros, especialmente os líderes. Por isso que ele dá o exemplo dele. Ele está querendo dizer assim, se nós, pais da igreja, não estamos querendo ser melhores do que vocês também não têm o direito de querer ser melhores do que nós, ou do que os outros. E também, vocês não têm o direito de fazer nenhum fã-clube, porque todos são homens, pecadores e indignos. Não briguem por causa de homens. Não vale a pena. Porque essa vanglória, aliás, nenhuma vanglória, nenhuma soberba vem de Deus. Nenhuma. O princípio da Bíblia é, nós vivemos em humildade. Humildade se aprende com Cristo. Humildade não se nasce, nós nascemos com soberba. Nós nascemos com corações orgulhosos. Mas o crente, supostamente os coríntios eram crentes, eles tinham o princípio da humildade já, corações convertidos. Paulo quer, quem sabe, startar
aquilo que estava faltando startar. Você sabe o que é o startar, né? É ligar no coração deles a humildade, para que eles pudessem pôr em prática a humildade e deixar de lado a soberba, porque a soberba não vem de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é isso que ele está querendo dizer, a lição é essa: ninguém tem o direito de se sobressair ou se vangloriar sobre os outros, e principalmente os líderes da igreja de Corinto. Aprendam o caminho da humildade comigo e com Apolo, é o que Paulo está querendo dizer aqui. Aprendam o caminho da humildade. Depois, no versículo 8, ele começa meio que uma forma zombando dessa soberba deles. Ele começa de maneira irônica. Paulo agora denuncia e repreende essa extrema arrogância. Os coríntios se consideravam super espirituais, como eu já disse agora há pouco, e como se já estivessem desfrutando do reino celestial aqui e agora. Veja o que ele fala no versículo 8: já estáis fartos. Fartos aqui quer dizer assim, espiritualmente completos. Vocês não precisam mais de nada, né? Nem de Cristo mais. Vocês estão fartos, cheios, transbordantes espiritualmente falando. Já estáis fartos, já estáis ricos. Quer que vocês se lembram disso aqui? Igreja de Laodiceia. A sétima igreja, a sétima carta que Jesus escreve lá em Apocalipse. Ele fala: vocês se acham ricos? Vocês se acham nobres? A igreja completa e não precisamos de nada. Mas Jesus diz para eles: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês não têm nada. Então a igreja de Corinto estava se considerando assim, farta, rica, né? Chegastes a reinar sem nós, sem os líderes, sem Paulo, né? Vocês chegaram a reinar sem nós. O reinado aqui, alguns estudiosos dizem o seguinte, que eles já estavam vendo como se eles já estivessem vivendo lá na glória. Vocês já estão reinando na glória com Cristo, sozinhos, né? Sem nós, sem os líderes, sem Paulo, sem Apolo, né? Vocês já estão na glória. Reinar aqui é chegar na glória. Eles já consideram, chegamos na glória. Quando alguém pensa que já chegou na glória, eles não repreendem pecados. O que estava acontecendo com a igreja de Corinto, capítulo 5? Pecado estava correndo solto e ninguém fazia nada. Quando eles se acham que já estão na glória, eles acham que o casamento deles está ótimo do jeito que está, deixa assim, não mexe com o casamento. Não mexe. Quando alguém acha que está na glória, eles começam a brigar entre eles, começam a ter disputa entre eles, e começam a buscar recursos de fora. Já não são humildes para pedir ajuda para os presbíteros da igreja local, da igreja interna. Era o que eles estavam fazendo. Já começam a se acharem tão superiores que começam na ceia do Senhor, começam a tomar um na frente do outro. Nas comidas, nas festas, eles pegavam os melhores lugares. Quem chegava primeiro comia tudo, quem chegava por último não comia nada porque não tinha mais. Já não pensavam mais uns nos outros. Quem já chegou na glória, já olha para ele e diz assim: eu sei falar até a língua dos anjos. Paulo diz no capítulo 13: e ainda que eu falasse essa língua, que eu desse meu corpo para ser queimado, que eu tivesse toda a profecia, todo o conhecimento, se eu não tiver amor, não valho nada. Não valho nada. Então, Paulo diz assim: vocês já estão suprassumos, né? Suprassumo. Vocês já estão fartos, reinando. E tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Veja a ironia de Paulo, é como se ele dissesse assim: quem dera, né, seus tolinhos, estivessem reinando, aí eu e Apolo também reinaríamos com vocês. Mas vocês não estão, não. Que imaturidade de vocês. Vocês pensam que já chegaram a algum lugar? E estão na estaca zero ainda. Vocês acham que chegaram no fim da escada, lá em cima, no último degrau, e não subiram nem o primeiro ainda. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Humildade. Esvazie-se. Vocês não estão cheios. Vocês precisam aprender o caminho da humildade. Humildade na Bíblia é esvaziamento de si. Esvaziem-se.
Depois, no versículo 9, Paulo dá uma nova lição de humildade para os líderes, ou dos líderes deles, né? Ele dá uma nova lição de humildade. Em primeiro lugar, ele diz assim: nós somos os últimos lugares, porque a mim, me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar. Sabe o que significa isso aqui? Naquela época, toda a guerra vencida pelo Império Romano, o general entrava na cidade em primeiro lugar. O general vitorioso, líder do exército, entrava em primeiro lugar na cidade com a sua carruagem. Depois vinha todo o exército pomposo dele. O exército vitorioso entrava na cidade, vitorioso, gloriosamente. E por último, quem vinham? Os prisioneiros de guerra, arrastados, acorrentados e humilhados. E Paulo diz assim: parece que Deus nos pôs por último, entrando na cidade por último. Nós, como líderes, nós não somos os primeiros. Nós não somos o general vitorioso. O general vitorioso só tem um, e ninguém rouba a glória dele. Nós somos os últimos. Depois ele diz assim, isso quer dizer sem posses, né, como inimigos vencidos. Depois Paulo diz assim, que Deus pôs os apóstolos também como condenados à morte. Ele diz assim, como se fôssemos condenados à morte. O único objetivo dos apóstolos era, além de pregar o evangelho, era morrer por causa de Cristo. Não tiveram outra utilidade. Ou pregava o evangelho ou morria. E mesmo pregando o evangelho também morria. Mortos. Mas mortos aqui também significa que poucos davam ouvidos a eles. Os corações das pessoas eram ensoberbecidas a ponto de dizer assim: nossa, Paulo vem pregar aqui na cidade, eu prefiro um pregador aqui que seja um ateniense, um filósofo de Atenas que eu conheço, que vem pregar aqui e fala bonito, porque Paulo, olha o que acontece com Paulo, apanha de cidade em cidade, já sofreu vários açoites, nem os judeus irmãos dele aceitam Paulo. Nós vamos aceitar Paulo? Então a igreja de Corinto matou Paulo em seu coração. Matou Paulo. Ele não presta para nada, esse homem aí. O que ele veio fazer aqui? O que é isso que ele está falando aí? Não me interessa. Depois, Paulo disse também que os apóstolos são espetáculo a anjos e homens. Ele quer dizer que não tinha nada oculto aos olhares do mundo, sejam suas derrotas ou vitórias. Paulo e Apolo eram inteiramente transparentes diante da igreja. Os líderes precisam ser luz e não ilhas misteriosas que você precisa adivinhar o que está passando no coração deles. Você precisa... O líder é um espetáculo, quer dizer assim, é claro, durante o meio-dia a vida deles está clara, patente aos olhos de toda a congregação, aos olhos dos homens lá de fora, aos olhos da sociedade onde eles vivem. E ninguém pode dizer assim: esse homem tem alguma coisa, alguma segunda intenção que eu não discerni ainda o que é. Não. Eles eram translúcidos, né? Olhava de um lado e via do outro. Transparentes. Eles não tinham assim coisas ocultas, místicas, sabe? Limpos, transparentes. Tanto suas derrotas, como também suas vitórias. Ah, tinha vitória na família? Que bom. Ah, tive derrota também. Olha, tive uma encrenca tão feia com a minha esposa, só pela graça de Deus para a gente estar junto ainda. Você também briga? Brigo. Presbítero, não fala uma coisa dessa, pensei que você era perfeito. Vai fazer um fã-clube para um besta que nem eu, vai? Vai ver o que você vai ganhar. É isso que Paulo ensina.
Versículo 10, uma total falta de respeito para com os seus pais espirituais. Total falta de respeito. A igreja chegou ao ponto de considerar Paulo e seus cooperadores como loucos, fracos e desprezíveis. É o que ele diz no versículo 10. Nós somos loucos, né? Por causa de Cristo. E vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Ou seja, a igreja olhava para eles e dizia assim: nós não precisamos desses líderes aí. Nós não precisamos desses homens. Nós somos fortes o suficiente. Nós somos nobres, eles são porcaria, lixo, não serve. O que a gente aprende com essa lição de Paulo? Primeiro, o verdadeiro líder é fiel às Escrituras, ele nunca ultrapassa o que está escrito, ele não tem autoridade fora da Bíblia, ele não tem autoridade fora da Bíblia. Igreja, guarde isso no seu coração, analise o seu presbítero, veja como que está a vida dele. É importante que a igreja saiba discernir quem é quem. Olhe a vida dele e o quanto ele está firmado nas Escrituras, o quanto ele é fiel às Escrituras, e se ele não ultrapassa as Escrituras. O verdadeiro líder sabe que nada é seu. Nada é seu. Tudo é dom de Deus. Tudo vem do Pai das luzes. Em quem todo dom perfeito desce lá do alto do Pai das luzes, em quem não há defeito, nem variação, nem sombra de dúvida nenhuma ou alguma. Tiago diz. Tudo vem de Deus. É Deus quem coloca e tira quem quer e quando quer. Então, se um dia eu não for mais presbítero, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não cabe a mim brigar por uma posição. A verdadeira membresia é composta de crentes maduros. Eu estou falando agora para crentes maduros. Sabe julgar seus líderes por esses dois critérios, então. Vamos lá recapitular. Primeiro critério, fidelidade no ensino das Escrituras. Primeiro critério para julgar um bom líder, ele sabe manusear bem as Escrituras. Além disso, ele vive as Escrituras. Fidelidade não é somente eloquência e conhecimento bíblico, mas é testemunho de vida bíblico. Segundo critério para julgar um homem de Deus, a humildade de coração, quanto ao seu chamado. O líder que perde essa visão de que ele não é nada, ele é servo, e ele está ali como dispenseiro, só isso, mais nada. Ele não é dominador do rebanho, ele não é dono do rebanho, ele não é ídolo do rebanho. E o líder que perde essa visão, deixa de ser líder. Ele é humilde de coração quanto ao seu chamado. Os verdadeiros membros se submetem aos verdadeiros líderes e não procuram andar sozinhos. Há uma mutualidade. O membro precisa do líder. Sempre. A membresia precisa da liderança, sim. Por isso que Deus colocou líderes na igreja. E a membresia só anda bem com bons líderes, verdadeiros líderes. E a igreja verdadeira, madura, sabe se submeter a esses líderes. Uma frase que eu ouvi sábado passado, o Marco Aurélio estava lá, o César também estava, quando nós ouvimos do pastor, qual o nome mesmo? Paulo Vale, lá de Volta Redonda, né? Falando lá na Saron, ele disse o seguinte: o grande mal das igrejas atuais é o menosprezo ao aconselhamento pastoral por parte das membresias. O que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Quando nós nos aconselhamos, nós estamos trocando figurinha. Nós estamos nos conhecendo mutuamente. Não é só quem está precisando conselho que se faz conhecido, mas o próprio líder que está aconselhando, ele também se faz conhecido. Há uma mutualidade ali. Há uma identificação de aconselhador, conselheiro com aconselhado.
há uma identificação. E isso faz com que a igreja cresça e se una mais. Aí a gente conhece, puxa, que bom, eu achava que aquele homem era um ídolo, né? Não, ele é mais do que um ídolo. Ele é um homem comum. E nós passamos a valorizar os homens comuns. O meu líder é um homem comum. Ele chora, ele sente dor, ele erra, pede perdão, volta atrás. Isso me faz seguro nessa igreja. Não tem nenhum ET nessa igreja. Aleluia. Olha eles aí. Olha o que Augusto Nicodemos fala nesse livro. Por um lado, conforme já observamos, Paulo nunca desistiu da igreja de Corinto. Por outro lado, ele foi firme e decisivo com aqueles que queriam dividir a igreja, criando partidos em torno de personalidades e hostilizando arrogantemente o seu ministério. Pastores precisam de muito discernimento para saber como agir diante da oposição. Há momentos que exigem diferentes posturas do líder. O Dr. Augusto Nicodemos disse isso, ele disse isso para mostrar para nós, eu quero agora dizer, para toda a igreja, claro, mas especialmente para a liderança, que nós precisamos ter esse cuidado. Percebemos que está sendo criado um fã-clube em nosso redor, vamos destruí-lo. Vamos meter o pé desculpa a expressão, na barraca, não, chutar o pau da barraca, meter o pé na porta, né? Vamos destruir isso, gente, vamos acabar com isso. Nós somos um em Cristo, uma unidade, pleonasmo, né? Nós somos uma igreja, em volta de um cabeça só, Cristo, acabou. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra e que o Senhor continue falando aos nossos corações firmemente logo mais, Senhor. Nós adoramos o Senhor, aquele que ressuscitou, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e que agora está entre nós, reinando na glória e aqui presente também na igreja. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Pai, nós te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque nós vimos, Pai querido, o Teu grande amor nos exortando de maneira firme, mas também amorosa, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa verdadeiramente ganhar espaço em nossos corações. Tenhamos, Senhor, ouvidos de ouvir e também corações que possam estar verdadeiramente desejosos de praticar essas Tuas verdades. Amém. Isso tudo para a glória do Teu nome, Senhor, para o bem da igreja e para que possamos caminhar junto como irmãos amados em Cristo Jesus, Pai. Entendemos, Pai querido, que tudo vem de Ti, ó Deus, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda tem falado aos nossos corações. O Senhor ainda tem dispensado a Tua santa e preciosa palavra, Senhor, por bondade, graça e misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor, a colocarmos tudo isso em prática, que por nós mesmos ainda temos a tendência a resistir, Pai. Nós queremos, Senhor, humildemente clamar a Ti, que nos dê corações humildes, que nos ajude, Senhor, como nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, a sermos verdadeiramente mansos e humildes de coração. Nos ajude, Senhor, por favor, Pai, nós te pedimos e desde já te agradecemos pelo que o Senhor já tem sido e feito em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.